hoje nós estaremos falando sobre esse tema que muitos de vocês pediram aqui no canal. Nós estaremos gravando pela primeira vez falando deste assunto que é bem conhecido, bem comentado por vocês e que nós aprenderemos um pouquinho mais sobre ele neste dia de hoje, que é a idolatria. Nós faremos aqui um rápido resumo das causas históricas da idolatria, passaremos um pouco pela história da igreja e eu quero que você me acompanhe neste momento de aprendizado. Então separe o seu papel, sua caneta, faça anotações, reflita neste tema que estamos trabalhando e vamos juntos crescer para a honra e glória do Senhor. Quero convidar você a fazer uma oração nesse momento para estarmos iniciando este nosso tempo de estudo e aprendizado. Feche seus olhos comigo. Pai amado Senhor, neste dia, Pai Santo, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos aprender da Tua palavra. Eu te peço, Senhor, por cada um que está vendo este vídeo nesse momento, que tenha os olhos e mentes abertos para aprendermos juntos e mais de Ti, Senhor. Agradeço a Ti por este tempo precioso que estaremos juntos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, nós vamos começar vendo, neste tempo que estaremos juntos, alguns tópicos sobre idolatria. Nós vamos aprender nesta noite a definição de idolatria, a idolatria na Bíblia. Vamos olhar um pouco sobre a idolatria na história da igreja, vamos passar um pouquinho na linha do tempo de como este conceito foi se desenvolvendo até os dias atuais. Nós vamos ver como o conceito de idolatria passa durante a Reforma Protestante. Se você ainda não sabe o que é a Reforma Protestante, eu te convido a assistir um outro vídeo que lançaremos em breve aqui no canal, falando um pouquinho sobre este assunto. E depois passaremos sobre uma visão da idolatria nos tempos atuais. Encerraremos com alguns conselhos e orientações de você que talvez conheça alguém que está inserido nessa prática, ou você que talvez conhece uma pessoa, mas tem vergonha de falar por não conhecer a fundo o tema, a fundo todos os conceitos envolvidos. Ok? Então, primeiramente, é justo falarmos de idolatria como um conceito que todos nós ouvimos geralmente no culto, na reunião, né, que idólatra tem a ver com as estátuas, com as imagens. Mas antes de qualquer coisa, antes de qualquer estudo, de qualquer ensino, o justo é vermos a definição das palavras no dicionário. E vai aparecer aí para você, eu usei como pesquisa o dicionário Michaelis, que define idolatria como a seguinte ação: é o ato de prestar um culto divino a algo ou alguém. Ele também nos dá uma outra definição, se você tiver como pesquisar, também pode significar amor cego ou admiração exagerada a algo ou a alguém. Antes de prosseguirmos, vale trazermos aqui uma rápida reflexão sobre esse conceito. Nós temos duas ações de idolatria que já podem ser uma ponte para o dia atual. Talvez você passe por essa situação ou conhece alguém que passa desse jeito. Alguém que presta um culto quase divino, uma admiração exagerada por uma pessoa ou uma coisa. Isso é idolatria. Então sabe aquela pessoa que tem um desejo e uma valorização exacerbada no seu emprego, no seu dinheiro, no seu carro novo que possui, ou até mesmo na família? Um homem que idolatra sua esposa, uma mulher que tem aquele apego excessivo aos seus filhos. A idolatria ela está presente em tudo. Ela pode estar presente nas nossas emoções, ela pode estar presente nas coisas materiais, ela pode estar presente muitas vezes até a nossa própria personalidade. Podemos confundir às vezes o nosso ego, a nossa aparência e assumirmos uma posição de idolatria à imagem física dos nossos corpos. Isso dentre tantos outros conceitos que a idolatria abrange. Mas eu queria trazer para você entender um pouquinho mais sobre aquilo que nós vamos falar, a junção da palavra, a origem da palavra. Irmãos, idolatria ela vem de uma palavra grega que é eidolatreia, vai estar aparecendo aí para você. Essa palavra eidolatreia, ela vem dos gregos e eles tinham mania de juntar palavras que tinham dois conceitos diferentes. Por exemplo, a palavra que hoje em dia nós temos como psicologia vem de psique, que quer dizer mente, e logos, que quer dizer estudo. Então, psicologia é o estudo da mente. E com idolatria nós temos duas palavrinhas, eidos, que quer dizer forma, e latreia, que quer dizer serviço ou adoração. Então, basicamente, idolatria era uma palavra que eles usavam para tudo aquilo que possuía alguma forma, naquele tempo, física, obviamente, e tudo aquilo que era usado para serviço ou adoração. Então, quando você vê naqueles filmes antigos, os palácios gregos ou romanos repletos de estátuas,
Geralmente na Roma, você tinha a estátua do César. E as pessoas eram obrigadas a se curvarem diante dessa estátua, a colocarem presentes e oferendas diante dessa estátua. Isso era uma forma de idolatria. Isso vem desde os gregos com os seus deuses, mas muito antes, nesse tempo, muito antes, a idolatria já estava presente na própria condição humana. E é sobre isso que eu quero falar com você. Nós já vimos um pouquinho agora que a idolatria tem essa origem, a palavra. Mas eu quero mostrar para você aonde a idolatria começa neste que é o nosso texto sagrado. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, no capítulo 20, e vamos ler juntos no versículo 3 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 20, dos versículos 3 ao 6. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então nós temos aqui esse texto que é uma das mais antigas passagens falando sobre a idolatria na Bíblia. Se você conhece um pouquinho da história do Antigo Testamento, você sabe que Deus ele elege um povo, esse povo cresce, vai para o Egito durante todo o livro de Gênesis, a narrativa dos descendentes de Noé, e lá eles se tornam uma nação e depois são libertos do sistema de escravidão do Egito por Moisés. Ao levar esse povo no deserto, Deus começa a dar aquilo que seria o primeiro sistema de leis para que esse povo fosse uma nação constituída para ele. Então Deus começa dando o primeiro código de leis explícito a esse povo, que são os 10 mandamentos, que vai tratar em todo o capítulo 20 do livro de Êxodo que nós lemos. E é interessante porque o primeiro mandamento que Deus coloca para o homem e para o povo dele eleito é justamente esse. Não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura, nem nenhuma semelhança do que há nos céus, na terra, ou nas águas embaixo da terra. E ele fala isso, não te encurvarás a elas e nem as servirás, porque eu sou um Deus zeloso, eu sou um Deus, entre aspas, poderíamos dizer, ciumento, eu tenho um cuidado no meu povo. Esse ciúme que se fala aqui é um ciúme sadio. Haviam várias nações em volta do povo de Israel que tinham vários deuses, esculturas e imagens. E o intuito de Deus sempre foi eleger um povo e mantê-lo separado, distinto de todos os outros. Para isso, Deus dá algumas características. E uma delas era essa. Vocês não precisarão de imagens, porque eu me relacionarei diretamente com vocês. Isso era uma marca registrada do povo de Deus no Antigo Testamento. Se você andasse naquele tempo, naquela terra, você veria várias nações com suas estátuas e deuses, mas uma, e apenas uma, o povo de Israel, era a única que não tinha essas estátuas, essas esculturas, porque tinham a presença do Deus vivo no meio deles. É interessante pensarmos nesse conceito, porque nós vamos ver agora ao longo da história que todas as expressões da idolatria, elas servem como uma espécie de barreira entre esse livre acesso maravilhoso que eu e você temos a Deus. Toda idolatria ela é uma espécie de filtro, é a gente colocar um intermediário entre nós e aquilo que nós necessitamos. Você quer ver como é simples? Vou te dar um exemplo. Antes do Pix existir, nós tínhamos que usar o serviço bancário. Então nós íamos a um banco, fazíamos uma transferência, aguardávamos o banco finalizar a transação para que a pessoa do outro lado pudesse receber a quantia que nós estivéssemos enviando. Agora com o Pix nós não precisamos mais disso. Você aí na sua casa, no conforto do seu celular, você pode simplesmente ir em alguém, pedir uma chave Pix e você mesmo faz a transação que a pessoa recebe aonde quer que esteja. Não precisa de intermediário. Né? Esse tipo de coisa torna essa ação muito mais prática, muito melhor, poderia dizer. Você concorda? E com Deus é exatamente a mesma coisa. Se pudéssemos colocar em termos de metáfora, o relacionamento do povo com Deus sempre foi direto, sem a necessidade de intermediários. E o povo, por sua própria ação, ele buscava esse distanciamento dessa objetividade, desse ato direto com Deus. Vamos conferir mais alguns exemplos no Antigo Testamento para que você possa ver comigo.
Em Deuteronômio, alguns livros depois do Êxodo, nós temos uma expressão de Deus sinalizando que ele é único e suficiente. Está lá em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 4. A palavra do Senhor diz assim: ouve Israel, eu, o Senhor, sou o único Deus. Ou seja, não há necessidade de complemento ou de auxílio, eu sou o único Deus. Mas lá na frente, nós vamos ver que isso para o povo não é suficiente. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, no capítulo 8. E nós vamos ver que o povo, mesmo tendo esse acesso direto a Deus, ele opta por um caminho diferente. E o povo lá no versículo 5 vai dizer o seguinte: e disseram-lhe, eis que já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Nós vamos ver aqui agora um caso interessante. O povo tinha acesso direto a Deus, mas depois o povo começa a se desviar desses caminhos, juízes entram em cena diante do povo, e agora o povo não quer mais um governo direto de Deus. O povo agora quer um rei, um homem mais próximo deles, que haja como líder entre o povo e as nações. Um homem para transmitir aquilo que Deus já transmitia de forma gratuita. Um homem para intermediar aquilo que Deus já dava livremente. Então veja como o próprio ser humano ao longo da Bíblia, ele vai se distanciando dessa verdade do Senhor, desse livre acesso de Deus. É interessante pensarmos que muitas vezes, hoje em dia, antes de chegarmos nesse ponto, eu quero que você reflita comigo. Muitas vezes, hoje em dia, nós nos distanciamos, e infelizmente essa é a situação na qual muitas pessoas, de forma até inocente, se encontram aí fora. Eles têm livre acesso a Deus, mas se distanciam em prol de tradições humanas e das mais diversas formas de idolatria. E às vezes dentro das nossas igrejas, na nossa vida, eu e você que nos dizemos cristãos, precisamos vigiar constantemente para que o nosso coração não caia em uma idolatria silenciosa, sorrateira, sem percebermos. Para que nós não coloquemos agora circunstâncias entre Deus e nós. Para que não coloquemos recursos, finanças, empregos, relacionamentos entre Deus e nós. A palavra ainda é a mesma, ele ainda é o único Deus. Então que não caiamos nisso. Mas eu quero convidar você a mais um exemplo ao longo da história. Nós tivemos aí, depois de Saul ser ungido como o primeiro rei de Israel, nós vamos ter aí, se os irmãos lembram da história, Saul, depois Davi, depois Salomão, depois há uma divisão nos reinos, o reino do norte, o reino do sul, e nós vamos ter tantos reis entrando em cena na história do povo de Deus. Nós vamos ter Acabe, Jeroboão, Roboão, Jezreel, Jeú e tantos outros reis. Mas o que eu quero que você perceba é que em todo esse tempo uma figura agia como uma espécie de arauto de Deus, até mesmo quando os reis se distanciavam do direcionamento divino. Essa figura eram os profetas. Os profetas eram pessoas nesse tempo que agiam de acordo com aquilo que Deus designava que eles agissem. Os verdadeiros profetas, porque haviam falsos também. E a característica de um profeta justamente era essa. Ele dizia, assim diz o Senhor. E ele transmitia aquilo que Deus falava para que o povo ouvisse. Mas você pode me perguntar, Vitor, mas não foi o próprio Deus que levantou profetas? Então quer dizer que Deus queria idolatria? E eu posso dizer a você que não. Porque os profetas foram uma solução para um problema levantado pelas pessoas. O pecado das pessoas causava separação entre elas e Deus. E porque Deus é santo e não pode se contaminar com o pecado, ele em sua misericórdia levantou homens para transmitir de forma integral a palavra dele por misericórdia a um povo que insistia em se desviar. E essa é a história de como essa idolatria ela vai passando ao longo de todo o Antigo Testamento. Nós tivemos idolatria no tempo de Moisés, nós tivemos idolatria nos juízes, nós tivemos idolatria nos reis, e nós chegamos a um tempo de idolatria no tempo dos profetas. Observe, em Malaquias, no capítulo 4, no versículo 5, para você ver o quanto essa idolatria se torna tão presente do Antigo Testamento em diante. Malaquias, no capítulo 4, no versículo 5, no último livro do Antigo Testamento,
nós encontramos essa profecia, dizendo: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Você pode me dizer: mas Vitor, essa foi uma profecia do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, no momento da crucificação de Jesus, nós vamos encontrar as pessoas escarnecendo de Jesus e dizendo: vejam, ele chama por Elias. Havia uma idolatria nos judeus na época de Jesus, tão forte que, se vocês forem pesquisar, o judeu daquele tempo era comum em algumas festas, em algumas residências, no horário de almoço, deixar uma cadeira vazia para que o profeta Elias viesse e chegasse naquela casa. Então perceba, o judeu era um povo totalmente idólatra. O judeu idolatrava a figura dos profetas. Eles tinham idolatria a Abraão, eles tinham idolatria a Elias, eles tinham idolatria a Moisés, como o são até hoje, muitas vezes. Então, é necessário percebermos que a idolatria ela acompanha o homem quando ele não conhece a verdade divina. Isso é muito triste, mas é necessário que nós entendamos isso, porque para toda idolatria que vemos hoje, houve uma história, houve uma origem, e desde os tempos da palavra de Deus, isso já existia. Ok? Vamos seguindo agora para o nosso próximo ponto. Nós vamos entender agora como depois de Jesus, essa idolatria foi acontecendo ao longo da história, até chegar hoje, quando você vê uma catedral, uma igreja católica ou de qualquer outra denominação, com imagens de santos e estátuas e ícones e tantas outras coisas, de onde isso vem? De onde isso começou? Como foi que essas coisas aconteceram no dia a dia? E eu quero que você examine comigo um pouquinho de como a idolatria aconteceu durante a história da igreja até os nossos dias. Para iniciarmos, eu quero que você pense em 3 pontos, antes de passarmos todas as etapas. A idolatria na história da igreja, ela basicamente surge de 3 raízes, uma união de 3 fatores. O primeiro deles é percebermos que o desvio da palavra de Deus é a raiz de todos os males. Sempre foi assim no tempo da Bíblia. Quando as pessoas se desviavam do que Deus determinava, elas sofriam. E a idolatria no contexto da igreja, ela surge a partir do momento que a palavra de Deus começa a ser esquecida, ignorada, proibida. Então começa o primeiro elemento que vai dar origem a essa idolatria. O segundo elemento que vai compor essa trindade maligna contra a liberdade do acesso direto a Deus é que há uma busca constante dos homens pelo dinheiro e pelo poder. E você vai ver comigo ao longo da história o quanto essas 2 palavrinhas estavam presentes desde o começo daquilo que seria conhecido como a Igreja Católica. E eu estou citando aqui este exemplo, mas que não é o único caso de idolatria. Eu falo no nosso conceito cristão, no nosso âmbito cristão, é a denominação de maior expressão nesse aspecto. Eu quero que você entenda comigo historicamente de onde isso se origina. Talvez até você que está me ouvindo, que vê, que tem a religião católica em sua vida, talvez você mesmo não conheça esses pontos da história. Eu quero convidar você a conhecer comigo também esses aspectos. E a outra coisa que nós temos para fechar esse assunto é que os princípios bíblicos, já que nos desviamos da palavra de Deus, já que colocamos o dinheiro e o poder como objetivo, os princípios bíblicos de termos acesso a Deus, eles foram sendo ignorados, usurpados, esquecidos. Se você acompanhar comigo, na sua tela está aparecendo esta imagem. Esta imagem que aparece na sua tela, ela é muito fácil de ser encontrada na internet, basta você colocar no Google o desvio da igreja ao longo do tempo. E você vai encontrar várias imagens parecidas com essa que você vê aí. E essa imagem ela faz uma linha do tempo entre os tempos de Cristo até os nossos dias atuais. Nós temos aqui fatos narrados até o ano de 1965. Nós não vamos nos deter em todos eles, mas eu quero convidar você a refletir em alguns pontos principais da história da igreja. Se você observar comigo, do ano 300 ao ano de 593, na imagem que você está vendo, você tem as primeiras ações da igreja colocando o poder em evidência. Nós vamos ter que a igreja nesse tempo, se você for olhar para a história, ela viveu um período muito conturbado. As pessoas precisavam fazer parte da igreja.
Naquela época o mundo era diferente de hoje, haviam exércitos e forças que queriam invadir as terras e a igreja precisava de influência para compor o seu poder e a sua segurança. Então, do ano 300 até o ano de 593, nós vamos ver doutrinas sendo criadas como ferramenta de controle para atrair mais e mais pessoas para dentro da igreja. Nós vamos ver esta ferramenta do sincretismo sendo utilizada. Então, nós vamos ter aqui no ano 300, nós vamos ter a instituição da reza pelos mortos. Isso não era um costume bíblico. Isso é um costume utilizado e retirado de religiões do norte da Europa. Os celtas, os druidas, tantos religiosos daquele tempo, que eram atraídos para a Igreja Católica com a desculpa de vem para cá e pode manter a tua prática. Não precisa mudar, só assina, entre aspas, assina esse contrato aqui, tá tudo ok. Vem compor as nossas fileiras. E cada vez mais pessoas iam entrando. Mas aquilo não era o suficiente. Então, em 320, nós vamos ter a instituição do uso de velas nas liturgias. Ah, Vitor, mas não havia luz elétrica. Então, por que proibir as velas? Se você não sabe, no catecismo da Igreja Católica, o uso de velas tem uma função espiritual. Não é apenas física para iluminar o ambiente. E aí nós vamos ter, em 375, o culto aos santos, aos mortos. E agora vamos começar com o uso de imagens dessas pessoas. Então pode trazer a imagem daquele que morreu, vamos orar por ele, vamos começar a associar esse elemento. Depois nós temos a missa colocada como sacrifício perpétuo de Cristo, e em 431 nós vamos ter o culto à Virgem Maria. Nós vamos ter, se vocês olharem a história, as religiões do norte da Europa. A maioria delas tinha uma figura feminina sagrada de influência. Então quem é a figura feminina que nós podemos trazer para o cristianismo? Ora, a pessoa mais próxima em autoridade àquilo que nós temos de mais sagrado é a própria mãe de Jesus. Então vamos trazer Maria como um objeto de adoração. Nós estamos aqui no começo, bem no começo da Igreja Católica. E aí quando chegamos lá no ano de 593, nós vamos ter agora o estabelecimento da doutrina do purgatório. É aqui que nasce. A doutrina do purgatório, se você não sabe, eu vou falar de forma bem resumida, ela diz que você tem pecados, eu tenho pecados. Mas ela faz uma distinção entre esses dois pecados que temos. Existem pecados que são para a morte, imperdoáveis, que são chamados pecados capitais, e eles levam para o inferno. E existem os pecados chamados pecados veniais. O que são eles? Eles podem ser purgados, eles podem ser purificados através do fogo, através do sofrimento e através da penitência. Então a Igreja Católica criou a doutrina de que existe um lugar especial de purificação para te livrar dos pecados veniais e te garantir a entrada no paraíso. É assim que funciona. Nós colocamos aqui mais uma vez um intermediário entre você e o céu. Agora nós não temos apenas uma pessoa que fecha a porta, nós temos todo um lugar que você passa antes. Nós temos uma sala de espera, nós temos uma pré-seleção, entrevista de emprego para você entrar no céu. Nós chegamos aqui neste ponto. A partir daqui as medidas da igreja já não são mais para atrair fiéis. Ela já conseguiu pessoas. Agora que ela tem pessoas, ela precisa de outra medida colocada para que ela possa aumentar o seu poder e a sua influência. E é aqui que começa a segunda fase deste momento. A partir do ano de 607, nós vamos ver a Igreja Católica. Até o ano de 1230, mais de 600 anos, fazendo várias medidas para aumentar a sua esfera de poder e de influência. Nossa, Vitor, você está falando muito contra a igreja. Parece que você tem raiva da igreja. Não. Eu quero falar para você de fatos que são históricos, aconteceram. Qualquer livro de história vai te mencionar isso. Aprendemos isso no colégio, que a igreja, durante muito tempo, foi promotora de guerras. E aqui não havia o evangélico ou católico, estamos falando da igreja cristã apenas. E eu quero que você tenha isso em mente ao analisar comigo. É triste, mas também faz parte da minha história. Faz parte da sua história como cristão e a minha também. Então, em 607, nós temos o primeiro grande passo em direção ao poder da igreja. Um papa chamado Bonifácio III,
se declara a partir de agora bispo universal de todos os sacerdotes da terra. Ele é considerado por muitos o primeiro papa politicamente falando, embora a Igreja Católica denomine que Pedro foi o primeiro papa. Mas nós temos essa menção de Bonifácio III. E agora nós vamos ver várias coisas. 709, apenas 12 aninhos depois, nós temos um dogma, uma lei aprovada pela Igreja Católica, de que era necessário que você beijasse os pés do Papa naquele tempo. Isso foi um documento assinado pelos sacerdotes, e você não podia ser atendido pela igreja se não beijasse os pés do Papa. Isso é uma lei que entra em vigor 12 anos depois do primeiro Papa universal acontecer. Aí nós temos agora, 50 anos depois aproximadamente, uma doutrina de que a igreja tem um poder infinito além do tempo. Nós temos isso colocado como lei. Nós temos agora em 786 um código para a adoração das imagens e relíquias. Tudo isso faz parte da história da Igreja Católica. Não estou aqui inventando nada, isso existe, está lá. Depois nós temos em 850 o uso da água benta, a substância mágica purificadora do espírito, do corpo, que só tinha poder se fosse abençoada por um padre ordenado pela igreja. Depois, em 890, nós temos o culto a São José. Depois, 100 anos depois, nós temos a canonização dos santos mortos. A partir de agora, aqueles que morreram são santos. E o que é isso? Eles estão acima dos humanos normais. Eles não são como eu e você que morremos. Eles agora têm um poder eterno. O seu espírito está nos céus. E eles agora estão acima da morte, agindo e vivendo lá. Eles são dignos de veneração e adoração. E aí nós temos isso. Nós temos agora o dogma da infalibilidade da igreja. Essa é uma das coisas mais terríveis que nós vamos ver. Esse dogma diz que a igreja ela é infalível, de acordo com a sua história. Isso é tão terrível, porque se nós vamos olhar até a própria raiz humana, se você tem um filho ou uma filha, imagine criar o seu filho ou sua filha de forma que ele não erra. Nada do que ele faz é errado. Imagine isso, que você vai criar o seu filho e sua filha de forma que tudo que ele faça é perfeito. Ele nunca vai errar, ele pode fazer o que quiser que ele não erra. É isso que acontece em 1076. Em 1079, uma outra medida entra em vigor, o celibato sacerdotal. A partir de agora, os padres não podem ser casados e preenchem ali o seu termo, na Idade Média, de que os documentos e as posses que eles têm são doados imediatamente para a igreja. A igreja cresce muito em poder, cresce muito em influência. Ela expande com uma velocidade gigantesca nesse tempo. Nós estamos falando de cerca de 500 anos depois da instituição da doutrina do purgatório. Em 500 anos, a igreja quase cresce 10 vezes o seu tamanho. Em 500 anos. E aqui nós temos mais coisas que acontecem. Nós vamos ter a invenção do rosário em 1090. E agora, em 1190, acontece uma das coisas mais tristes. Nós temos a instituição da venda de indulgências. E o que é isso? Se você talvez não sabe. Naquele tempo, o Papa podia escrever numa folha de papel, vamos dizer assim, que existiam pecados específicos que estavam automaticamente perdoados através da assinatura daquele homem. E você comprava esse papel. O nome desse papel, estou falando aqui de uma forma bem resumida, era indulgência. E essas indulgências estavam ligadas ou à construção de igrejas, ou ao financiamento de campanhas da igreja, ou ao perdão de pecados. O que nós sabemos se tratar de uma tremenda bobagem, uma coisa infundada que não tem nenhum tipo de base bíblica ou filosófica, ou nada que ateste que aquilo é real. Nós sabemos disso. Hoje em dia, infelizmente, ligamos a nossa TV e vemos programas que fazem basicamente a mesma coisa. Existem pessoas hoje vendendo pedaços do céu e você pode comprar, fazendo um depósito na conta daquela igreja ou daquela pessoa. Existem pessoas vendendo remédios milagrosos, objetos ungidos, vassoura santa, sabonete ungido. É a mesma coisa. Isso nasceu lá com as indulgências. Era assim que funcionava. Triste, não é? Também acho. Mas vamos seguindo.
E aí, quando chegamos agora em 1230, nós temos o ponto que abre agora a porta para o grande mal. Nós temos a proibição nacional e internacional naquele tempo de leitura da Bíblia. Todas as Bíblias que existiam foram confiscadas, queimadas e monopolizadas pela Igreja Católica e só podiam ser lidas pelos sacerdotes. O povo não podia mais ler a Bíblia, como eu tenho uma aqui na minha frente, como você tem uma na sua casa, talvez, mas não podia ler. Não havia mais palavras de Deus, as pessoas não sabiam mais o que era a Bíblia, as pessoas não sabiam mais de nada. E aí as coisas vão acontecendo e vão acontecendo. Nesse tempo, em 1517, acontece a Reforma Protestante, que é uma espécie de revolta daquele tempo, no qual Martim Lutero, um ex-sacerdote católico, ele simplesmente pega uma Bíblia, copia essa Bíblia para o idioma comum, entrega para o povo e disse, olha, leiam vocês mesmos o que está escrito aqui. O povo lê, percebe que a igreja estava fazendo muitas dessas ações erradas, o povo abandona aquilo e nós temos o que é chamado de Reforma Protestante, em 1517. Mas logo depois, em 1546, chegamos à terceira onda de ações da igreja. Agora a igreja não quer mais aumentar o seu poder e influência, ela já tem muito poder e influência. Ela não quer mais dinheiro, porque ela já possui bastante. Ela não quer mais chamar pessoas, porque a sua tradição já está bem estabelecida. O que ela quer agora é sobreviver, é se manter, manter a dianteira nessa nova corrida religiosa. E a partir de agora, ela faz o que nós chamamos na história de Concílio de Trento, em 1546, que foi uma reunião dos principais líderes na época, e que disseram, basicamente, que eles iam adotar uma política diferente dos protestantes. E essa política visava manter mais muros ao redor das pessoas e cimentar de vez essa, entre aspas, separação entre os protestantes e os católicos. Nesse Concílio de Trento, fica denominado que, a partir de agora, a tradição da igreja ela é equivalente em importância com a palavra de Deus. Ou seja, tudo aquilo que a igreja decidiu nos seus acordos políticos tem a mesma força que a palavra de Deus falada pelo próprio Jesus Cristo. Já pensou? É triste pensarmos. Nenhum homem, se eu perguntar a você que me assiste, quem dos homens é igual a Jesus? Talvez você possa dizer nenhum. Mas por que as palavras de alguns são exatamente iguais às palavras dele em termos de importância? Vale a pena fazermos essa reflexão. Isso é uma forma de colocarmos ainda mais uma barreira. A partir de agora, a própria igreja começa a se tornar uma barreira entre as pessoas e entre Deus. Você percebe que a gente está fazendo uma escalada de conceitos aqui? A barreira antes era uma coisa só. E o sistema foi se modernizando, se ampliando, colocando novos elementos. Então você agora não tinha apenas que ser batizado e confessar a Cristo como teu Salvador. Você tinha que ser batizado em apenas uma igreja, participar dos sacramentos, comprar sua indulgência, cumprir a liturgia, adorar os santos, fazer sua reza pelos mortos, orar pelas almas do purgatório, contribuir financeiramente com aquilo, orar pela Ave Maria, orar por José, orar pelos santos, cumprir a sua pena. E só então você teria possibilidade de alcançar a salvação. Você percebe que terrível? É isso que acontece. Em 1854, nós vamos ter aquilo que hoje, para o católico, é algo muito forte, que é o dogma da Imaculada Conceição de Maria. E o que define esse dogma? Ele vai dizer que Maria é concebida sem pecado. Não é que ela apenas gerou Jesus, o único homem sem pecado, mas é que ela também nasceu sem pecado para poder gerar Jesus sem pecado. Eu não vou aprofundar nesse tópico, mas basta vermos que na palavra de Deus a própria Maria declara que Jesus é salvador dela. Como eu posso salvar quem não precisa de salvação? Como eu posso salvar quem não tem motivos para temer? Ela não faz aquilo apenas para cumprir uma etiqueta da época. Ela necessita de salvação, ela reconhece isso.
Então, biblicamente falando, o único homem que não teve pecado, que é totalmente declarado como o único e suficiente Salvador, é Cristo Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. É o único, em toda a eternidade. Não há outro como ele. Então, a Igreja Católica agora coloca Maria como nascida sem pecado. Biblicamente falando, não há nenhum argumento para isso. Nenhum. Apenas a história da Igreja. E se você acha isso já triste, basta pensarmos que em 1870 agora há uma nova doutrina, a infalibilidade não mais da Igreja, mas do Papa. A partir de agora existe uma lei que é colocada da seguinte forma: quando o Papa está assentado no trono, na sua cadeira, na sua cátedra, ele é infalível em sua interpretação e em seus decretos. Ele é infalível. E isso é atestado como lei pela Igreja. Isso tem o mesmo peso da palavra de Deus dizer que Jesus morreu e ressuscitou. Triste, não? Homens podem errar. Há até o conceito de que todo mundo erra. É fato isso. Todos erram. Todos erramos. Ninguém é perfeito. É a frase da moda no nosso tempo. Mas a Igreja diz que não. O Papa é perfeito. O Papa é perfeito quando ele está sentado na cadeira. Ele é infalível. Obviamente, sem nenhuma menção à religião, mas pela condição humana nós podemos afirmar que isso não é verdade. Mas vamos seguindo. Nós temos agora o princípio em 1950. Percebam, meu pai já era nascido nesse tempo, quando a Igreja instituiu essa doutrina. Em 1950, é colocado pela primeira vez o dogma de que Maria subiu aos céus. Ela foi assunta aos céus. Ela ascendeu, ou seja, ela foi levada para o céu. É isso que acontece. Em 1950, isso acontece. E em 1965, já com minha mãe viva, o Papa Paulo VI proclama Maria como mãe da Igreja. E até hoje, novas e novas adições estão acontecendo. Você percebe? A idolatria, ela se arrastou ao longo de toda a história. Então hoje, quando você vai num lugar e você vê essas coisas acontecendo, você vê pessoas participando de movimentos tão fortes, como procissões, como celebrações memoriais, como missas de santos e coisas do tipo. Não acho que isso surgiu de agora, ou não acho que isso acontece porque as pessoas não têm condição de discernir. Mas elas estão em um sistema que foi colocado nelas, um sistema de quase 2000 anos de existência. E é muito triste pensarmos assim. São doutrinas e ensinamentos que passaram de geração em geração durante mais de 1000 anos de história até chegar aqui hoje. Então, quando você vê uma pessoa fazendo a oração da Ave Maria, essa oração ela carrega toda essa história. Essa oração que diz Ave Maria, cheia de graça. Bendita sois vós, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Ela também foi pecadora. Não há nenhum poder especial nela do que em qualquer outra pessoa. O único que é suficiente mediador dos nossos pecados é Jesus Cristo. Na palavra está escrito. Porque há só um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Só um mediador. Mas, Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Esse bordão é comum. Essa frase é comum. Assim se faz com todos os santos. São Benedito, São Francisco, Santo Antônio, São não sei o que, são isso, são aquilo. Existem mais de 6.000 santos na Igreja Católica. Um para cada coisa da existência. Existe o santo protetor dos animais, o santo dos casamentos, o santo das chuvas, o santo das causas impossíveis, o santo das enfermidades, o santo da... Isso não tem nenhum fundamento na palavra de Deus. Sempre foi Cristo, somente Cristo, e tudo como suficiente em Cristo.
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sabe, não há necessidade desses intermediários. Você percebe? Então a idolatria, ela não é algo que é positivo. Muito pelo contrário. Ela pode até nos levar ao mesmo lugar que, em teoria, poderíamos ir em linha reta. Mas percorrendo essas curvas e essas voltas do caminho, às vezes nós danificamos tanto os pés e o veículo da nossa vida que muitas vezes nem sequer conseguimos chegar no destino final. E esse é o maior perigo da idolatria. As pessoas se perdem tanto no trajeto que acabam não conseguindo chegar ao destino. O princípio dos 10 mandamentos ainda hoje é válido. Não terás outros deuses diante de mim. Deus aqui, nós já vimos, não é um ser místico que está nos céus como Poseidon, Zeus e os antigos acreditavam. Mas Deus nós já vimos. Ele é qualquer forma que tome algo para ser servido ou adorado. O seu emprego pode ser um Deus. Sua família pode ser um Deus. Seu relacionamento pode ser um Deus. Sua igreja pode ser um Deus. Triste, não? E hoje eu quero fazer essa reflexão com você. Nos dias de hoje, nós temos algumas mudanças que percebemos desde esse tempo mais antigo. Hoje nós que nos intitulamos protestantes, louvamos a Deus porque quando voltamos para a Bíblia, nós percebemos que a doutrina do purgatório ela é retirada. A doutrina de Maria como mãe, deusa praticamente, ela é reestruturada. Maria é uma mulher, sim, teve graça, mas é pecadora. Foi pecadora e foi remida por Cristo. E apenas por isso. E ela encontrará o seu destino de salvação, assim como eu encontrarei, como você encontrará, mediante a fé em Cristo Jesus. Não há motivo para adoração a ela. Apenas isso. Não há necessidade de termos a intercessão dos santos. Eu posso interceder por você, você pode orar por mim. E juntos temos acesso ao mesmo trono de Cristo. Então nós temos essa possibilidade. Não precisamos mais confiar em homens que tantas e tantas vezes se contradisseram, como diz a doutrina da infalibilidade do Papa. Não precisamos mais disso. A salvação não é pelas obras, ela é pela fé. A ceia não representa um sacrifício perpétuo de Cristo, ela é um ato memorial, sem nenhum poder espiritual nela. Não há necessidade de termos apenas um batismo sem confissão dos nossos pecados para fazermos parte de uma igreja. Batizamos e exercemos o batismo porque representamos o nosso novo nascimento junto a Deus. O batismo por si só não salva ninguém. É isso que cremos. Chegamos aqui, na nossa história, hoje em dia, é aqui que estamos. Eu quero trazer para você uma reflexão disso. Nós temos, hoje em dia, muitas pessoas que, infelizmente, elas pensam em que há uma espécie de guerra entre os evangélicos e os católicos. Infelizmente, no meio missionário isso existe. No meio pastoral, no meio de pessoas que são até bem intencionadas em seu coração, mas que fazem a coisa certa da forma errada. E eu quero deixar bem claro aqui para você que me vê, se você tem medo ou dúvida sobre será que eu devo falar a verdade para o meu irmão que vive nessa situação? A Bíblia te ordena a fazê-lo. Todo aquele que sabe fazer o bem e sabendo não o faz, comete pecado. Não há bem maior em se salvar a vida de alguém. Não há bem maior em se livrar uma pessoa das garras da morte eterna. Não há bem maior nessas coisas. Então, se você chegou até aqui, eu quero te deixar alguns conselhos e encorajamentos para que você possa livrar essas pessoas das garras de Satanás. Não por seu poder e autoridade, porque você não pode, mas pela graça do Espírito Santo. Cremos que elas serão libertas. Primeiro ponto é comunicar a verdade de Cristo, mas com amor. Antes de serem de outra religião, antes de terem outro ponto de vista, elas são pessoas, dotadas da mesma alma e da mesma qualidade humana que você.
Você não é melhor do que elas por ter um sistema diferente, ou por conhecer uma verdade que elas ainda não sabem. Você não é melhor do que ninguém. E elas precisam daquilo que você tem a oferecer. Então, antes de olhar para elas como alvos, ou estatísticas, ou pedaços de carne, olhe para elas como você foi olhado. Como Cristo olhou para você na beira do caminho, um pecador como você era. Talvez você não era um idólatra, mas você era um mentiroso. Talvez você não era um idólatra, mas você era um fornicador. Talvez você não era um idólatra, mas era um ladrão. Talvez você não era um idólatra, mas era apenas um homem normal ou uma mulher normal, com seus pecados ocultos e secretos na sua mente. De onde Deus te tirou? Eu acho que fazer essa análise é o primeiro passo para começar. Esse é o primeiro conselho que eu tenho para te dar. Haja com amor. Segundo, busque aprender com a história de cada pessoa. Cada pessoa, ela é um conjunto de experiências. Talvez a pessoa que está de mau humor hoje comigo vive num contexto familiar destruído. Talvez ela passou por traumas e experiências de vida que a fizeram ser a pessoa que eu vejo às vezes tão diferente de mim. Então busque levar isso em conta. Olhe as pessoas pelo que elas viveram também. Leve em consideração o contexto daquilo que você vai falar. E fale com sabedoria. E terceiro ponto, terceiro conselho. Não tenha pressa. Não é você que faz a obra. Não é você que salva. Não é pela força das suas mãos. É pelo poder do Espírito Santo. Talvez o seu papel seja apenas o de lançar a semente. E outra pessoa vai vê-la crescer. Talvez o seu papel seja o de lançar e testemunhar o nascimento daquilo que será a árvore do Evangelho na vida dessa pessoa. E talvez o seu papel seja experimentar a mais infrutífera relação. Falar e ser rejeitado, ou zombado, ou talvez ignorado. Mas quem sabe? Faça a sua parte e deixe o restante com o Espírito Santo. Eu espero que você, depois desse nosso encontro, tenha adquirido um pouquinho mais de conhecimento sobre essa questão. Para você não ficar apenas nesse vídeo, eu recomendo que você siga estudando, siga meditando na palavra de Deus, busque a Deus em oração. E assim você perceberá que a cada dia você vai crescer em estratégia, em conhecimento e em graça. E que em nome de Jesus eu creio que muitas vidas serão alcançadas pela pregação do Evangelho através da minha e da sua vida nos momentos que virão. Ok? Então é isso, eu quero louvar a Deus por você que está comigo até aqui. E quero me despedir de você pedindo que, se você gostou, compartilhe este vídeo com outras pessoas. Curta esse vídeo, deixa um like se possível. Se quiser, se inscreve no nosso canal. Vamos estar buscando cada vez mais colocarmos mais vídeos aqui. Deixa nos comentários o que você achou. Se você concorda, deixa nos comentários. Se você discorda, coloca a tua opinião também. Nós crescemos juntos, ouvindo os pontos de vista uns dos outros. Eu espero ver você aqui mais vezes. Que Deus o abençoe. Graças a Deus.